23 de julho de 1951, 3 horas da tarde, na fortaleza da ilha de Eu, na costa oeste da França. Philippe Pétain está deitado na cama da enfermaria da prisão, com 95 anos de idade, morrendo de pneumonia. Não há pelotão de fuzilamento, não há forca, não há cianeto. Apenas um velho general respirando com dificuldade, enquanto a vida escapa lentamente. Mas esse homem, morrendo de velhice, foi condenado à morte há 6 anos. Em agosto de 1945, o tribunal francês sentenciou Philippe Pétain à execução por alta traição. Mas o general Charles de Gaulle, líder da França Livre, comutou a sentença para prisão perpétua devido à idade. Pétain tinha 89 anos no julgamento. Era velho demais para morrer fuzilado, mas jovem o suficiente para passar os últimos anos isolado, pagando por traição. E aqui está a tragédia devastadora. Philippe Pétain não começou como traidor. Começou como o maior herói militar da França, o Leão de Verdun, que salvou a França na Primeira Guerra Mundial em 1916, quando a Alemanha tentava esmagar o exército francês numa batalha de 10 meses que custou 700 mil vidas. Pétain organizou a defesa, salvou Verdun, virou lenda nacional. O homem que os franceses carregavam nos ombros como salvador em 1918 seria cuspido nas ruas como traidor em 1945. O marechal mais condecorado da França, que tinha estátuas em praças públicas, veria essas mesmas estátuas sendo derrubadas e destruídas por multidões furiosas. O herói virou vilão numa transformação tão completa que o nome Pétain passou de símbolo de glória a sinônimo de vergonha. Como isso aconteceu? Como o salvador de Verdun se tornou o líder do governo de Vichy, que colaborou com os nazistas? Como herói de uma guerra contra a Alemanha, virou aliado alemão na próxima? E por que, mesmo aos 95 anos morrendo na prisão, Pétain nunca expressou arrependimento? Até o último suspiro acreditava que salvou a França? Mas antes de morrer de pneumonia, algumas horas antes, ao meio-dia, Philippe Pétain teve a sua última refeição. Sopa morna de legumes, pão branco amolecido em leite, água, comida líquida porque mal conseguia engolir. Comeu pouquíssimo, apenas algumas colheradas. Depois recusou o resto. O corpo estava desistindo. Fica comigo até o final porque esta é a história do herói que virou traidor e morreu sem entender por quê. Henri-Philippe Benoni Omer, Joseph Pétain, nasceu em 24 de abril de 1856 em Cauchy-à-la-Tour, uma pequena vila no norte da França. A família era de camponeses pobres e o jovem Philippe cresceu trabalhando na terra antes de conseguir bolsa para a escola militar Saint-Cyr. Formou-se oficial em 1878 e passou as décadas seguintes em carreira militar medíocre. Nunca comandou em combate, nunca se destacou particularmente. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em agosto de 1914, Pétain tinha 58 anos e era coronel prestes a se aposentar. Mas a guerra mudou tudo. Os generais franceses da velha guarda eram incompetentes. Lançavam ataques frontais suicidas contra metralhadoras alemãs, perdendo centenas de milhares de soldados em ofensivas inúteis. O exército francês estava sendo massacrado por generais que não entendiam guerra moderna. Pétain era diferente. Entendia que a tecnologia moderna, metralhadoras, artilharia pesada, arame farpado, favorecia a defesa, não o ataque. Pregava cautela, preparação cuidadosa, artilharia maciça antes de infantaria avançar, minimizar baixas desnecessárias. Era impopular entre generais que queriam glória ofensiva, mas funcionava. Tropas sob comando de Pétain sofriam menos perdas alcançando mais objetivos. Fevereiro de 1916. Os alemães lançaram ofensiva massiva contra Verdun,
fortaleza estratégica no leste da França. O plano alemão era simples e brutal: atacar Verdun, sabendo que França defenderia até o último homem, transformando o local em moedor de carne que sangraria exército francês até colapso. Nos primeiros dias, alemães avançaram rapidamente, capturaram fortes, cercaram cidade. O comando francês entrou em pânico. Quem poderia salvar Verdun? Chamaram Philippe Pétain. Em 25 de fevereiro de 1916, Pétain assumiu o comando da defesa de Verdun com situação desesperadora. Tropas desmoralizadas, suprimentos insuficientes, alemães avançando. Mas Pétain organizou defesa genialmente. Estabeleceu a Voie Sacrée, a estrada sagrada, única rota de suprimento para Verdun. Organizou sistema rotativo, trocando divisões a cada 2 semanas, para que soldados não ficassem em linha de frente até quebrar psicologicamente. Posicionou artilharia estrategicamente para massacrar avanços alemães. Visitava trincheiras pessoalmente, falava com soldados comuns, dizia: "Courage, on les aura", coragem, nós os teremos. A batalha durou 10 meses, fevereiro a dezembro de 1916. Aproximadamente 700 mil baixas, mortos, feridos, desaparecidos de ambos lados. Talvez a batalha mais sangrenta da história humana. Mas Verdun não caiu. Pétain segurou. Os alemães eventualmente recuaram derrotados. E Philippe Pétain emergiu como salvador da França, o homem que segurou a linha quando tudo parecia perdido. A frase "Ils ne passeront pas", eles não passarão, tornou-se símbolo da resistência francesa associada a Pétain. Ele foi promovido a Marechal da França, a patente mais alta, recebeu todas as condecorações possíveis, virou herói nacional idolatrado. Quando a guerra terminou, em 1918, com vitória francesa, Pétain era a figura mais respeitada da França militar. Anos 1920 e 30. Pétain viveu como herói aposentado, mas continuou influente em política militar francesa. Defendia a estratégia defensiva, construção da linha Maginot, fortificações massivas na fronteira com a Alemanha. Acreditava que guerra futura seria como a anterior. Trincheiras, defesas fortificadas, atrito lento. Estava errado, mas França o ouvia porque era o herói de Verdun. A mentalidade de Pétain ficou presa em 1916. Não evoluiu. Não entendeu que a guerra estava mudando. Tanques, aviação, guerra de movimento, blitzkrieg, tornariam defesas estáticas obsoletas. Mas aos 80 anos, Pétain era visto como o sábio ancião da estratégia militar francesa. 10 de maio de 1940, a Alemanha nazista invadiu a França. E tudo que Pétain acreditava colapsou em 6 semanas. Os alemães contornaram a linha Maginot atacando através da Bélgica, usaram tanques em formações concentradas, rompendo linhas francesas, a aviação bombardeou comunicações, paralisando o comando francês. O exército francês, considerado o melhor da Europa, desmoronou. Junho de 1940. Paris caiu. O governo francês fugiu para Bordeaux em caos total. O primeiro-ministro Paul Reynaud queria continuar lutando da África do Norte, mas Pétain, agora com 84 anos e vice-primeiro-ministro, argumentou que continuar guerra era suicídio nacional. Disse: "É necessário pedir armistício. Precisamos pedir paz." 16 de junho de 1940, Reynaud renunciou. Philippe Pétain tornou-se primeiro-ministro da França. Seu primeiro ato, pedir armistício com a Alemanha nazista. Em 22 de junho de 1940, a França assinou rendição humilhante no mesmo vagão de trem onde a Alemanha assinara rendição em 1918. Hitler escolheu o local deliberadamente para humilhar França. Os termos: França dividida, Norte e Costa Oeste ocupados por tropas alemãs, Sul livre, governado por governo francês, baseado na cidade de Vichy, sob liderança de Pétain. Era livre apenas no nome. Governo de Vichy seria fantoche servindo interesses nazistas. E Philippe Pétain,
o homem que salvou França em 1916 aceitou liderar governo colaboracionista em 1940. Por quê? Ele acreditava genuinamente que estava salvando a França novamente, que armistício evitaria destruição total, que colaboração moderada protegeria a população francesa, que eventualmente França recuperaria soberania através de cooperação com a nova ordem europeia nazista. Era delírio senil de homem de 84 anos que não entendia a realidade? Era oportunismo de quem queria poder absoluto? Era patriotismo equivocado de general que achava estar servindo França? Provavelmente combinação dos três. Se você está acompanhando o canal A Última Ceia, se inscreve agora porque a história de Pétain mostra como heróis podem cair. Ativa o sininho. Julho de 1940, Philippe Pétain estabeleceu o governo de Vichy com poderes quase ditatoriais. A Assembleia Nacional votou dissolver a Terceira República Francesa e dar a Pétain autoridade para criar nova Constituição. Era fim da democracia francesa, substituída por regime autoritário sob chefe do Estado francês, Pétain. O regime de Vichy adotou o slogan Travail, Famille, Patrie. Trabalho, família, pátria, substituindo o republicano Liberté, Égalité, Fraternité. Era regime conservador, católico, autoritário, antissemita, que via a derrota francesa como punição divina por decadência moral da Terceira República. Pétain apresentava-se como figura paternal que restauraria valores tradicionais franceses. E aqui está o horror. O governo de Vichy foi forçado pelos alemães a colaborar. Colaborou voluntariamente, entusiasticamente, indo além do que nazistas exigiam. Pétain e subordinados, especialmente Pierre Laval como primeiro-ministro, acreditavam que colaboração ativa garantiria lugar favorável para a França na Europa dominada pelos nazistas. Leis antissemitas. Outubro de 1940, antes de alemães exigirem, governo de Vichy promulgou Estatuto dos Judeus, removendo cidadãos judeus franceses de cargos públicos, profissões, negócios. Era antissemitismo francês, não imposto. Vichy tomou iniciativa. Depois vieram exclusões crescentes, judeus proibidos de parques, cinemas, cafés, marcados com estrela amarela. Deportações. Como vimos no episódio de Laval, o governo de Vichy cooperou ativamente na deportação de 76 mil judeus para campos de extermínio. Polícia francesa, não alemã, prendeu famílias, organizou trens, processou papelada. Pétain, como chefe de Estado, tinha conhecimento e autoridade sobre essas políticas, mas nunca as impediu. Pétain pessoalmente assinou decretos antissemitas, autorizou criação de campos de internamento franceses, onde judeus estrangeiros eram mantidos antes de deportação. Quando subordinados traziam questões sobre solução final, Pétain respondia com ambiguidade, permitindo que continuassem. Era cumplicidade através de passividade deliberada. Culto de personalidade. Vichy construiu propaganda massiva ao redor de Pétain, cartazes em toda a França mostrando o rosto paternal dele com slogans. Pétain tem sempre razão. Confie no Marechal. Ele nos salvou antes, salvará novamente. Escolas ensinavam crianças a venerar Pétain como salvador. Era culto quase religioso ao grande herói que sacrificava-se pela França. Mas a realidade era grotesca. O Salvador estava entregando França pedaço por pedaço aos nazistas. Trabalhadores franceses eram enviados como mão de obra escrava para a Alemanha. STO, Service du Travail Obligatoire. Recursos franceses eram saqueados alimentando máquina de guerra alemã. Resistentes franceses eram presos e executados por milícia de Vichy. E durante tudo isso, onde estava Charles de Gaulle, em Londres, liderando a França Livre, movimento de resistência rejeitando armistício e continuando guerra ao lado dos aliados.
Em 18 de junho de 1940, dia após Pétain pedir armistício, de Gaulle fez transmissão de rádio da BBC, conclamando franceses a resistir. A França perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Para Pétain, de Gaulle era traidor. Vichy condenou de Gaulle à morte in absentia por deserção e traição. A ironia era absoluta. Pétain, colaboracionista com nazistas, chamava de Gaulle, resistente lutando pela França, de traidor. A realidade estava invertida. 1942-1944. Conforme guerra virava contra a Alemanha, Vichy tornou-se cada vez mais irrelevante e brutal. Alemães ocuparam o Sul livre em novembro de 1942, eliminando até a aparência de soberania francesa. Pétain tornou-se figura de proa sem poder real. Nazistas o mantinham como fachada enquanto controlavam tudo. Agosto de 1944. Aliados libertaram Paris. Governo de Vichy colapsou. Pétain foi levado pelos alemães para a Alemanha, tecnicamente sequestrado, mas ele não resistiu. Passou meses em Castelo Alemão enquanto o Reich entrava em colapso final. Em abril de 1945, quando tudo acabou, Pétain voltou voluntariamente à França, dizendo que queria ser julgado pelo povo francês. Acreditava que seria absolvido, que o povo reconheceria que ele salvou a França. Estava completamente desconectado da realidade. 23 de julho de 1945. O julgamento de Philippe Pétain começou em Paris, na Palácio de Justiça. A França estava em processo de épuration, purga de colaboracionistas, e Pétain era o símbolo máximo da traição nacional. Diferente de Laval, que foi fuzilado rapidamente, Pétain teria julgamento extenso, formal, documentado, porque era marechal da França, herói de Verdun, figura histórica. O júri era composto de 24 membros, 12 deputados da Assembleia Nacional e 12 membros da Resistência. A acusação: alta traição por liderar governo de Vichy, que colaborou com o inimigo, por assinar leis antissemitas, por permitir deportações, por reprimir resistência francesa. Pétain tinha 89 anos no julgamento. Estava mentalmente declinando. Momentos de clareza alternavam com confusão senil. Durante grande parte do julgamento, ficou sentado em silêncio, com olhar vazio, parecendo não entender ou não se importar com o que acontecia ao redor. Sua defesa tinha 3 argumentos principais. 1. Escudo da França. Pétain argumentava que armistício era necessário para evitar destruição total, que o governo de Vichy protegeu a população francesa de destino pior, que ele foi escudo absorvendo pressões nazistas, enquanto de Gaulle era espada lutando no exterior. Era narrativa de complementariedade, ambos servindo França de formas diferentes. E o 2, pressão alemã. Alegava que políticas colaboracionistas eram forçadas por ocupantes nazistas, que Vichy não tinha escolha real, que Pétain fez o melhor possível em circunstâncias impossíveis. Minimizava a iniciativa própria de Vichy nas leis antissemitas e deportações. 3. Idade e saúde. Com 89 anos, defesa argumentava que Pétain era velho demais durante o governo de Vichy, 84-88 anos, para ter controle completo, que subordinados como Laval tomavam decisões reais, que Pétain era figura de proa manipulada por outros. A acusação destruiu cada argumento sistematicamente. Escudo. Vichy não protegeu França, facilitou a exploração nazista. País foi saqueado, judeus foram deportados, trabalhadores foram escravizados, resistentes foram executados. De Gaulle e resistência salvaram honra francesa. Pétain a manchou. Forçado. Documentos mostravam que Vichy tomava iniciativas, promulgou leis antissemitas antes de alemães exigirem, ofereceu colaboração que nazistas nem pediam, reprimiu resistência francesa mais entusiasticamente que alemães esperavam. Senil,
Pétain assinou pessoalmente decretos, fez discursos defendendo Vichy, tomou decisões conscientes durante anos. Não era incompetente manipulado, mas líder ativo de regime colaboracionista. Testemunhas desfilaram. Sobreviventes de deportação, membros da resistência torturados pela milícia de Vichy, famílias destruídas pelas leis antissemitas, descreveram como o governo de Pétain colaborou ativamente na destruição de cidadãos franceses. 15 de agosto de 1945. Após 3 semanas de julgamento, veredicto. Culpado de alta traição por 14 votos a favor, 13 contra, margem minúscula. Sentença: morte por execução, mas júri recomendou clemência devido à idade. General Charles de Gaulle, agora líder da França libertada, comutou sentença para prisão perpétua em confinamento solitário. Disse que executar herói de Verdun, de 89 anos, seria indigno da França, mas que traição não podia ficar impune. Pétain passaria o resto da vida preso, isolado, esquecido. Pétain ouviu o veredito sem reação visível. Não expressou arrependimento, não pediu perdão, não reconheceu crimes. Apenas disse: é o povo francês que condena o Marechal da França. É incrível. Até o fim, não entendia. Pétain morrerá na prisão aos 95 anos sem arrependimento. Continua até o final. Novembro de 1945. Philippe Pétain foi transferido para a fortaleza do Forte de Pierre-Lévé, na ilha de Eu, pequena ilha rochosa na costa oeste da França. Era prisão isolada, ventosa, fria, úmida, deliberadamente escolhida para ser desconfortável. Pétain viveria ali os próximos 6 anos em confinamento quase total. A cela era espartana. Cama estreita, mesa simples, cadeira de madeira, banheiro básico, sem luxos, sem privilégios, apesar de ter sido marechal. Uma janela pequena com vista para o mar. Mar que Pétain olhava horas por dia sem expressar emoção. A rotina era rígida. Acordar às 7 horas da manhã, café simples, caminhada breve no pátio, sempre sozinho, sem contato com outros presos, almoço simples, tarde lendo ou sentado olhando para o nada, jantar cedo, dormir às 9 horas da noite. Dia após dia, ano após ano, monotonia absoluta. Pétain recebia poucas visitas. A esposa Eugénie vinha mensalmente, viagem difícil até a ilha. Alguns poucos defensores leais que ainda acreditavam que ele salvou a França. Advogados discutindo apelos infinitos que nunca prosperavam. Não tinha amigos, não tinha camaradagem, apenas solidão. Mentalmente, Pétain estava declinando progressivamente. Aos 90, depois 91, 92 anos, a demência senil avançava. Tinha períodos de lucidez onde sabia quem era, onde estava, por que estava preso, mas cada vez mais frequentemente ficava confuso. Achava que ainda era 1916, que estava em Verdun, que a guerra ainda acontecia. Guardas relatavam momentos perturbadores. Pétain gritando ordens militares para soldados imaginários, chamando por subordinados mortos há décadas, perguntando: quando vamos contra-atacar os alemães? Sem entender que guerra acabara 6 anos antes. A mente estava apagando décadas, voltando para momentos de glória. Mas mesmo nos momentos de lucidez, Pétain nunca expressou arrependimento. Quando a esposa Eugénie perguntava se lamentava o governo de Vichy, ele respondia: salvei a França. De Gaulle libertou território, eu salvei povo, história me absolverá. Era negação total até na velhice avançada. A saúde física também deteriorava. Pétain sofreu pequeno derrame em 1949, deixando o lado esquerdo parcialmente paralisado. Caminhava com bengala, arrastando perna, tremendo. Visão piorava. Precisava de óculos grossos, mas mesmo assim enxergava mal. Audição quase inexistente. Falavam alto perto do ouvido e ele ainda perguntava: o quê? 1950. Campanhas crescentes pedindo libertação de Pétain por razões humanitárias. Tinha 94 anos, estava claramente senil e debilitado, não representava perigo.
Mas de Gaulle recusou clemência, dizendo: traição não prescreve com idade. Pétain escolheu colaborar quando tinha mente clara. Consequências permanecem. A população francesa estava dividida. Alguns, especialmente veteranos de Verdun, queriam perdoar o velho herói. Outros, especialmente sobreviventes de deportação e famílias de resistentes, queriam que apodrecesse na prisão. Não havia reconciliação possível. Pétain era símbolo permanente da divisão francesa. Junho de 1951. Pétain contraiu pneumonia. Aos 95 anos, com saúde frágil, era sentença de morte. Foi transferido para a enfermaria da prisão, onde médicos tratavam, mas prognóstico era sombrio. A pneumonia em idosos geralmente é fatal. Sistema imunológico muito fraco, pulmões muito danificados. Pétain ficou deitado na cama da enfermaria, tossindo fracamente, respirando com dificuldade, entrando e saindo de consciência. Nos momentos de lucidez pedia água, murmurava palavras incompreensíveis. Às vezes chorava silenciosamente, não por arrependimento, mas por confusão senil de mente fragmentada. 23 de julho de 1951, meio-dia. Philippe Pétain estava consciente o suficiente para a última refeição. A enfermeira trouxe sopa morna de legumes, pão branco amolecido em leite, água, comida líquida para homem que mal conseguia engolir. Ele olhou para a bandeja sem interesse. Tomou algumas colheradas de sopa com mão trêmula, depois recusou o resto com um movimento fraco de cabeça. Não tinha apetite. O corpo estava desistindo. A pneumonia enchera os pulmões de fluido. Cada respiração era trabalho doloroso, cada movimento exaustivo. Pétain sabia que estava morrendo? Provavelmente não. A demência protegia da consciência final. Eugénie, a esposa, estava ao lado da cama segurando a mão dele. Tinha 75 anos. Estava com Pétain desde 1920. Casaram quando ele tinha 64 anos. Passou por tudo: glória, poder, queda, prisão. Agora estava ali, no fim, segurando mão de homem que mal a reconhecia mais. 3 horas da tarde, a respiração de Pétain ficou irregular. Pausas longas entre inspirações, sons úmidos de pulmões afogados em fluido. O médico verificou o pulso fraco, ouviu o coração lutando. Disse baixo para Eugénie: não vai demorar. Ela assentiu silenciosamente, lágrimas escorrendo. Pétain abriu olhos brevemente. Olhos azuis desbotados que comandaram exércitos, que viram Verdun, que assinaram armistício, que assistiram julgamento. Olhou para Eugénie, mas não parecia reconhecê-la. Murmurou algo incompreensível. Talvez Verdun, talvez apenas sons sem sentido. Depois fechou olhos novamente. 3 horas e 15 minutos da tarde. As respirações ficaram mais espaçadas. 10 segundos entre cada uma. 20 segundos. 30. O peito de Pétain levantou uma última vez. Ar escapou dos pulmões com som leve de rendição. Depois ficou imóvel. 3 horas e 16 minutos da tarde, 23 de julho de 1951. Philippe Pétain estava morto. O médico verificou o pulso no pescoço. Nada. Escutou o coração. Silêncio. Declarou: décédé, falecido, morto de pneumonia aos 95 anos na prisão da ilha de Yeu. O herói de Verdun, o salvador da França em 1916, o marechal mais condecorado do exército francês, o líder do governo de Vichy, o colaboracionista condenado por traição, estava morto. Não por bala, não por cianeto, não por forca, mas por velhice e doença. Morte natural que nenhum de seus cúmplices teve. O corpo foi preparado rapidamente. Vestido em uniforme militar simples, sem medalhas, todas foram confiscadas após condenação, colocado em caixão de madeira básica. Nenhuma cerimônia, nenhuma honra militar, nenhum cortejo fúnebre. Pétain seria enterrado ali mesmo na ilha, no pequeno cemitério local, sem pompa. 26 de julho de 1951.
O enterro aconteceu com apenas punhado de pessoas presentes. Eugénie, alguns poucos apoiadores leais, guardas da prisão, oficial registrando tudo oficialmente. Nenhum representante do governo francês, nenhuma honra. O caixão foi baixado em cova simples, marcada apenas com pedra básica. Philippe Pétain, Maréchal de France, 1856-1951. Nem isso duraria. Décadas depois, apoiadores tentaram diversas vezes transferir corpo de Pétain para ossário de Verdun, argumentando que herói de Verdun merece estar com soldados que salvou. Todos os governos franceses recusaram, dizendo: traidor não merece honra de herói. O corpo permanece na ilha de Yeu até hoje, isolado como viveu os últimos anos. O legado de Philippe Pétain é o mais complexo e controverso de todos os perpetradores desta série, porque ele era ambos, herói genuíno e traidor genuíno. Não há como separar. As duas verdades existem simultaneamente, criando contradição permanente que a França nunca resolveu completamente. A verdade do herói. Em 1916, Philippe Pétain salvou Verdun. Isso é fato histórico inegável. Organizou defesa brilhantemente, minimizou baixas francesas enquanto maximizava alemãs, manteve moral das tropas, segurou linha quando tudo parecia perdido. Se Verdun caísse, França poderia ter colapsado em 1916. Pétain evitou isso, salvou França literalmente. A verdade do traidor. Em 1940-44, Philippe Pétain traiu a França. Isso também é fato histórico inegável. Liderou governo que colaborou ativamente com nazistas, assinou leis antissemitas, permitiu deportação de 76 mil judeus, reprimiu resistência francesa, facilitou a exploração nazista do país. Não foi colaboração forçada, mas voluntária, ideológica, entusiástica. Como conciliar essas duas verdades? A França nunca conseguiu. Há franceses, cada vez menos com o tempo, que focam em Verdun dizendo Pétain foi herói que errou na velhice senil. Há franceses, maioria, que focam em Vichy dizendo Pétain foi traidor cujas ações em 1940-44 apagam tudo anterior. A resposta histórica mais honesta: ambos são verdade e nenhum cancela o outro. Pétain salvou França em 1916 e traiu França em 1940. Não é contradição, é tragédia. É possível fazer bem imenso e depois fazer mal imenso. É possível ser herói em um momento e vilão em outro. A história humana está cheia dessas complexidades. Mas a questão crucial: Pétain, em 1940, tinha 84 anos. Verdun foi 24 anos antes. A idade e provável declínio mental explicam traição? Ou Pétain fez escolhas conscientes, deliberadas, ideológicas mesmo aos 84? Evidências sugerem mistura. Tinha momentos de clareza, mas também sinais de julgamento deteriorado. Nunca saberemos proporção exata. O que sabemos? Pétain nunca se arrependeu. Até os últimos momentos de lucidez, acreditava que salvou a França através de Vichy. Comparava-se a Joana d'Arc, mártir incompreendido, sacrificando-se pelo povo. Era delírio ou convicção genuína? Novamente, impossível separar completamente. Na França moderna, falar de Pétain é tabu delicado. Reconhecer Verdun parece minimizar Vichy. Condenar Vichy parece negar Verdun. Então, França geralmente escolhe silêncio desconfortável ou condenação total. As nuances são difíceis demais, dolorosas demais, divisivas demais. Philippe Pétain representa a queda trágica mais completa possível, de salvador nacional a traidor nacional. E diferente de Laval, oportunista sem princípios, ou colaboracionistas menores, Pétain tinha legado heróico real. Verdun não foi mentira ou exagero, foi vitória genuína que salvou o país. Isso torna a traição ainda mais devastadora, porque demonstra que ninguém está imune. Nem heróis, nem salvadores, nem lendas nacionais.
O homem que segurou Verdun aos 60 anos entregou França aos 84. Idade, senilidade, ideologia equivocada, oportunismo tardio, todas ou nenhuma. A morte de Pétain aos 95 anos na prisão foi apropriada. Não teve glória de martírio, não teve dramatismo de execução, apenas definhamento lento, esquecimento progressivo, fim patético. O herói virou prisioneiro esquecido, morrendo de pneumonia numa ilha isolada. Era humilhação completa, mas também misericórdia. França não executou o herói de Verdun, mesmo sendo o traidor de Vichy. E até hoje, 70 plus anos depois, França não sabe como lembrar Pétain. Ignorar Verdun é negar história. Honrar Verdun parece validar Vichy. A contradição permanece irresolvível. No próximo episódio de A Última Ceia, saímos da França e vamos para a Noruega com a história de Vidkun Quisling, o colaboracionista que deu origem à palavra Quisling, que significa traidor em inglês. Quisling foi tão traidor que o próprio nome virou sinônimo de traição. Líder da Noruega ocupada pelos nazistas, entregou o país aos alemães, foi executado por fuzilamento em outubro de 1945. Morreu gritando que era inocente, que salvou a Noruega. O que ele comeu nas últimas horas? Como seu nome virou insulto universal? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um like. Nos vemos no próximo dia A Última Ceia.